Trago agora para a nossa conversa a nossa analista de política, a Isabel Mega, para participar desse nosso bate-papo. Inclusive, a Isabel já está aparecendo aqui na tela conosco. Tem uma pergunta para o senhor. Isabel, é contigo. Oi, prefeito. Bom dia para o senhor. Bem-vindo mais uma vez aqui à CNN. O senhor estava falando desse programa da Catraca Livre em Belo Horizonte. Tem uma ideia também a nível federal, né? Claro que tem uma dificuldade até mesmo orçamentária. Seria um programa muito caro de ser implementado. Talvez não tenha andamento já para o ano de 2026. Mas é visto até como uma ideia de uma futura promessa de campanha do presidente Lula. Como é que é o olhar de vocês nas cidades brasileiras sobre a ideia de implementação disso a nível federal? O senhor teve alguma interlocução com o governo Lula também antes de fazer essa implementação em BH? Sobre a implementação, não, porque ela não tem nada a ver, eu desvinculo essa implementação, o Catraca Livre, do tarifa zero. É uma outra questão, o que a gente criou aqui em Belo Horizonte, e é dentro dos moldes que a Prefeitura consegue pagar. Nós estamos pagando, por exemplo, em parceria com a Câmara de Vereadores. É a Câmara de Vereadores que me ajuda a proporcionar o Catraca Livre aos domingos e feriados em Belo Horizonte, com o dinheiro que ela devolve no fim do ano para a Prefeitura de Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, o custo disso deve ficar em torno de 40, 50 milhões, e a Câmara me devolve 70. Mas se eu tivesse que investir social para poder oferecer isso às pessoas, eu investiria, mesmo que fosse um dinheiro do Tesouro da Prefeitura. Agora, você bancar toda a passagem durante toda a semana, isso tem que vir do governo federal. Eu conversei com o presidente Lula, ele esteve aqui na semana passada sobre esse assunto, ele já está conversando com os ministros dele sobre esse assunto. Eu estive na Frente Nacional de Prefeitos em Brasília para poder falar sobre esse assunto, e sem vir dinheiro do governo federal, é impossível uma prefeitura igual a de Belo Horizonte arcar com mais 1 bilhão e meio de subsídio. Nós já arcamos com quase 1 bilhão de reais. Foi assim em 2025. Se eu colocar mais 1 bilhão e meio nas costas da prefeitura, eu quebro a prefeitura. Por isso não foi para frente. O que as pessoas têm que entender é que todos nós queremos. Ninguém quer tirar o direito de dar uma passagem de graça para as pessoas. Mas o problema é quem vai pagar isso. E com o governo federal participando financeiramente, aí sim eu acho que os municípios conseguem pagar. Prefeito, sabemos muito bem que período de chuva é bastante complexo, não só para BH, como também para várias outras capitais, cidades espalhadas pelo Brasil. Esse final de semana a gente teve muita chuva, vários córregos por aí transbordaram, árvores caíram, carros arrastados, ali na região da Pampulha, né, foi bastante impactada. BH tem um histórico de desastres, principalmente nesse período, como eu disse, chuvoso. Como é que a Prefeitura tem se preparado para esse momento, apesar de várias obras ainda em andamento? O que fazer, né, enquanto essas obras ainda não estão prontas? Como é que o senhor pode trazer para a gente um olhar a respeito desse momento? Ela se preparou, viu, Redão? O que eu posso dizer para você, e a gente conhece bem a cidade, é que se não tivesse sido feita uma preparação durante os 2 últimos anos, hoje a situação era muito pior. O que a gente viu hoje, a gente estaria vendo de forma muito pior do que vimos. Pode ter certeza absoluta disso. Por quê? Porque Belo Horizonte hoje criou várias bacias de contenção. São várias bacias espalhadas pela cidade. Claro que nem todas elas ainda estão operando 100%. E por isso a dificuldade de conter a chuva. Nós temos vários córregos passando pela cidade, pelo centro da cidade. Isso dificulta demais. Belo Horizonte cresceu muito. Belo Horizonte hoje tem 2,5 milhões de habitantes. E esse crescimento até desordenado, por quê? Porque os córregos ficaram por baixo, essas galerias que foram sendo criadas debaixo da cidade, hoje elas implicam em quê? Para onde que vai essa água? As bacias de contenção que foram criadas nos últimos anos no governo do prefeito Fuad e que tiveram andamento com a gente, elas minimizam demais o impacto. O que a gente computa em Belo Horizonte são vidas. Nenhuma vida foi perdida em 2025. Tomara que seja assim também em 2026. Claro, a gente não quer só
não computar vidas, como danos materiais para aqueles que são atacados, que são atingidos, né? No momento como esse, como aconteceu, por exemplo, você falou de duas, onde a chuva inundou, na Alberto Sintra, que é uma região de Bares aqui em Belo Horizonte, e também na Bernardo Vasconcelos. Mas a gente sabe das dificuldades, e o Belo Horizontino sabe como a gente está enfrentando isso tudo. Belo Horizonte é conhecida como cidade-jardim. São árvores para todos os cantos da cidade. A gente tem que agradecer por isso. O que a gente está fazendo agora com a Secretaria de Meio Ambiente é não só mapeando, porque todas as árvores são mapeadas, mas vendo quais delas correm realmente o risco de cair, como a ventania de 50 km por hora, como aconteceu no final de semana aqui em Belo Horizonte. Nós estamos mapeando esse risco para que quando chegue essa época, essas árvores não precisam cair para depois serem retiradas pela Prefeitura.